Olá, bom dia, amados. Mais uma leitura dinâmica começando. Nós estamos vindo do Aliança 559, surreal tudo o que aconteceu. Acabamos de bater 1.500 lá no YouTube. Nós estamos com 1.496 e fomos juntos batendo. Chegou Vivi, chegou Tablet, chegou Adelaide, chegou Edinalva, chegaram tantas pessoas novas no canal e a união faz a força. E uns vivem de decisão, de condição, outros vivem de decisão. Essa é a grande questão. E a gente saber o nosso tamanho, ajustar o nosso ego, que é o que nós estamos lendo aqui. Saber qual é o nosso tamanho, simples assim. Saber que a gente não faz nada sozinho, mas que a gente tem o poder de uma transformação, da confiança, da pura fé, como a gente leu agora em João 4 e em Salmo 1. Da energia de Yamabiahá, 70ª energia de um único Deus. Então, nós estamos aqui para mais um trecho da nossa leitura dinâmica, né, do livro O Ego. Como é que é, Luzia Solange? Bom dia, Luzia Solange. O ego o quê? O ego é seu pior inimigo. O ego é seu pior inimigo ou o melhor amigo, né? Eu completo aqui. Se você ajustar o ego e fazer ele trabalhar a seu favor, e não você a favor dele, vai dar bom, que é o que ele está trazendo aqui. Muito bem, vamos para a nossa leitura? Bora lá, desce o bambu aí, dona Luzia Solange, vamos ler mais algumas partes aí. E eu vou trazendo alguns comentários ao longo, ou se não no final, tá bom? Neste período de formação, a alma ainda não foi maculada pela guerra contra o mundo. Ela repousa como um bloco de puro mármore de Paros, pronto para ser moldado. Mas em que? Horizon Svet Marden. Um dos estrategistas e profissionais mais famosos da arte da guerra moderna é alguém sobre quem a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Seu nome é John Boyd. Ele era um ótimo piloto de caça, mas era melhor ainda como professor e pensador. Depois de ter voado na Coreia, ele se tornou o principal instrutor da Fighter Weapons School, uma escola de elite na base aérea de Nellis. Era conhecido como 40 segundos Boyd, o que significava que podia derrotar qualquer oponente, em qualquer posição, em menos de 40 segundos. Alguns anos depois, Boyd foi convocado sem alarde pelo Pentágono, onde seu verdadeiro trabalho teve início. Por um lado, o fato de a maioria das pessoas nunca ter ouvido falar de John Boyd não surpreende. Ele nunca publicou nenhum livro e escreveu um único artigo acadêmico. Apenas alguns vídeos seus sobreviveram, e ele foi raramente citado na mídia. Apesar de 30 anos de um serviço impecável, Boyd não passou da patente de coronel. Por outro lado, suas teorias transformaram a guerra de manobra em quase todos os departamentos das Forças Armadas, e não apenas em vida, mas mais ainda depois de sua morte. Os caças F-15 e F-16, que inventaram as aeronaves militares modernas, foram seus projetos de estimação. Sua principal atuação era como conselheiro. Por meio de instruções lendárias, ele ensinou e treinou quase todos os principais pensadores militares de uma geração inteira. Sua colaboração com os planos de guerra para a Operação Escudo do Deserto veio em uma série de encontros pessoais com o secretário de Defesa, e não por intermédio de canais públicos ou oficiais. Seu principal meio de levar uma mudança a cabo era pela coleção de pupilos que orientava, protegia, ensinava e inspirava. Não existem bases militares batizadas em sua homenagem. Nenhum navio de guerra. Ele se aposentou acreditando que seria esquecido, e possuía apenas um pequeno apartamento e uma pensão em seu nome. É quase certo que tivesse mais inimigos do que amigos. Um caminho em comum. E se essa trajetória tiver sido deliberada? E se o tornou mais influente? Quão louco isso seria? Na verdade, Boyd estava simplesmente aplicando a mesma lição que tentava ensinar a cada jovem promissor tomado sob sua asa, o qual ele sentia ter potencial para se tornar alguma coisa importante, que faria alguma diferença. As estrelas em ascensão que ele ensinou provavelmente têm muito em comum conosco. O discurso que Boyd fez para um pupilo em 1973 deixa isso claro. Pressentindo que sabia que seria uma encruzilhada na vida do jovem oficial, Boyd o chamou para uma reunião. Como muitos profissionais de alto desempenho, o soldado era inseguro e impressionável. Ele queria ser promovido e se sair bem. Era uma folha que podia ser soprada em qualquer direção, e Boyd sabia disso. Então, naquele dia, ele ouviu um discurso que Boyd repetiria várias vezes, até se tornar uma tradição e um rito de passagem para uma geração de líderes militares transformadores. Tigre, um dia você chegará a uma bifurcação na estrada, disse Boyd. E precisará decidir para que lado quer ir. Usando as mãos para ilustrar, Boyd indicou as duas direções. Se quiser ir para aquele lado, poderá se tornar alguém. Você precisará fazer acordos e virar as costas para seus amigos. Mas será um membro do clube, será promovido e receberá boas missões. Em seguida, Boyd fez uma pausa para deixar clara a alternativa. Ou disse ele, você pode ir para aquele lado e fazer alguma coisa por seu país, por sua força aérea e por si mesmo. Se decidir que quer fazer alguma coisa, talvez você não seja promovido, e talvez não receba boas missões, e com certeza não será um dos favoritos de seus superiores. Mas não vai precisar se comprometer. Será leal a seus amigos e a si mesmo, e seu trabalho fará diferença. Ser alguém ou fazer alguma coisa. Na vida, muitas vezes nos deparamos com um chamado. É aí que precisamos fazer uma escolha. Então Boyd concluiu com palavras que guiariam aquele jovem e muitos de seus colegas pelo resto de suas vidas. Ser ou fazer. Para que lado você vai? O que quer que você busque na vida, a realidade não demora a interferir no idealismo de sua juventude. A realidade pode ter muitos nomes e formas, incentivos, compromissos, reconhecimento e políticas. Em todos os casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser, de conquistar para fingir. O ego alimenta essa ilusão a cada passo do caminho. Era por isso que Boyd queria que os jovens vissem que, se não tomarmos cuidado, até mesmo o cargo que desejamos ocupar é capaz de nos corromper.
Como evitar o desvio? Muitas vezes, nós nos apaixonamos por uma imagem do que acreditamos ser o sucesso. No mundo de Boyd, a quantidade de estrelas em seu ombro ou a natureza de uma tarefa e sua localização poderiam facilmente ser confundidas como um indicador de conquista. Para outras pessoas, é o título do emprego, a faculdade de administração que frequentaram, o número de assistentes que possuem, a localização de sua vaga no estacionamento, os subsídios que recebem, seu acesso ao CEO, o tamanho de seu contra-cheque ou o número de fãs que tem. As aparências enganam. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Ter o direito e ser direito tampouco são a mesma coisa. Ser promovido não significa, necessariamente, que se está fazendo um bom trabalho ou que sequer se tenha merecido a promoção. Eles chamam isso de fracasso ascendente em alguns sistemas burocráticos. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. Então, com quem você está? Que lado escolherá? Essa é a escolha que a vida nos obriga a fazer. Boyd tinha outro exercício. Ao visitar ou conversar com grupos de oficiais da Força Aérea, ele escrevia em letras grandes no quadro negro: dever, honra, nação. Em seguida, riscava essas palavras e as substituía por 3 outras: orgulho, poder, ganância. O que ele queria dizer era que muitos dos sistemas e das estruturas das forças militares, aqueles pelos quais os soldados navegam, a fim de seguir em frente, podem corromper os próprios valores a que eles deveriam servir. Historiador Will Durant tinha um dito espirituoso: uma nação nasce estoica e morre epicurista. Essa é a triste verdade que Boyd ilustrava, a de como valores positivos azedam. Quantas vezes vimos isso acontecer durante nossas vidas nos esportes, nos relacionamentos, com projetos ou pessoas que são extremamente importantes para nós? É isso que o ego faz. Ele risca o que importa e substitui pelo que não tem importância. Muitas pessoas querem mudar o mundo, e isso é bom. Você quer ser o melhor no que faz. Ninguém quer ser um profissional de fachada. Mas, em termos práticos, quais das 3 palavras que Boyd escrevia no quadro negro vão fazer você chegar lá? Quais você está praticando agora? Quais o estão alimentando? A decisão que Boyd nos apresenta se resume a um propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui para fazer o quê? Pois o propósito nos ajuda a responder com muita facilidade a pergunta: ser ou fazer. Se o que importa é você, sua reputação, sua inclusão, sua tranquilidade pessoal, o caminho está claro. Diga aos outros o que eles querem ouvir. Busque atenção e não o trabalho discreto, porém importante. Diga sim às promoções e siga o caminho que as pessoas talentosas costumam seguir na indústria ou no campo que escolheram. Cumpra com seus deveres, marque os quadradinhos, dedique-se e deixe as coisas essencialmente como são. Busque sua fama, seu salário, seu título e saboreie tais conquistas. Um homem é moldado pelo trabalho que faz, afirmou Frederick Douglass. E o fez com conhecimento de causa, pois foi um escravo e viu o que a escravidão fazia com todos os envolvidos, inclusive os próprios donos de escravos. Depois que se tornou um homem livre, Douglass viu que o mesmo se aplicava às escolhas que as pessoas faziam em suas carreiras e em suas vidas. O que você escolhe fazer com seu tempo e o que escolhe fazer para ganhar dinheiro moldam você. O caminho do egocêntrico requer, como sabia Boyd, muito comprometimento. Se seu propósito é algo maior do que você, realizar algo, provar algo para si, então, de repente, tudo se torna ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil no sentido de que você agora sabe o que precisa fazer e o que é importante para você. As outras escolhas desaparecem, visto que, na realidade, não são realmente escolhas. São distrações. O que importa é fazer, e não o reconhecimento. Mais fácil no sentido de que você não precisa se comprometer. Mais difícil, porém, porque cada oportunidade, não importa quão gratificante ou recompensadora seja, deve ser avaliada de acordo com diretrizes rigorosas. Isso me ajudará no que me dispus a fazer? Isso permitirá que eu faça o que preciso fazer? Estou sendo egoísta ou altruísta? Nesse caminho, a pergunta não é o que você quer ser na vida, mas o que você quer conquistar na vida. Deixando de lado o interesse egoísta, esse caminho pergunta: a que chamado isso atende? Quais princípios governam minhas escolhas? Eu quero ser como todo mundo ou quero fazer algo diferente? Em outras palavras, é mais difícil porque tudo pode parecer um comprometimento. Embora nunca seja tarde demais, quanto mais cedo você fizer essas perguntas a si mesmo, melhor. Boyd sem dúvida mudou e aperfeiçoou sua área de um modo que quase nenhum teórico havia feito desde Sun Tzu ou von Clausewitz. Ele era conhecido como Genghis John por causa da maneira como nunca deixava obstáculos ou oponentes impedi-lo de fazer o necessário. Suas escolhas tinham um custo. Ele também era conhecido como Coronel do Gueto por causa de seu estilo de vida frugal. Morreu com uma gaveta cheia de cheques não descontados dados a ele por empreiteiros particulares, cuja somatória chegava a milhares de dólares que Boyd considerava subornos. O fato de ele nunca ter passado da patente de coronel não foi uma decisão sua. Boyd foi várias vezes impedido de receber promoções. Foi esquecido pela história como punição pelo trabalho que fez. Pense nisso na próxima vez que se sentir merecedor de alguma coisa, na próxima vez que confundir seu sonho com fama. Pense em como pode estar à altura de um homem como esse. Pense nisso sempre que se deparar com a escolha. Preciso disso? Ou é só o meu ego falando? Você está pronto para tomar a decisão certa? Ou os prêmios ainda enchem seus olhos? Ser ou fazer? A vida é uma escolha interminável. Torne-se um aprendiz. Não deixe que o fantasma de ninguém volte para dizer que meu treinamento não me serviu. Placa na Academia de Treinamento do Corpo de Bombeiros de Nova York. Era abril, no começo dos anos 1980, quando um único dia se tornou ao mesmo tempo o pesadelo de um guitarrista e o trabalho dos sonhos de outro. Sem aviso, os membros da ainda desconhecida banda Metallica se reuniram antes de uma sessão de gravação que haviam marcado em um armazém decadente de Nova York e informaram ao guitarrista, Dave Mustaine, que ele estava fora. Depois de poucas palavras, eles lhe entregaram uma passagem de ônibus de volta para São Francisco. No mesmo dia, um jovem e competente guitarrista chamado Kirk Hammett, com pouco mais de 20 anos e membro de uma banda chamada Exodus, ficou com a vaga. Alguns dias depois de cair de paraquedas no meio de uma nova vida, ele fez seu primeiro show com Metallica. Era provável que esse fosse o momento pelo qual Hammett esperara a vida toda. E de fato era. Embora conhecido apenas em pequenos círculos na época, o Metallica era um grupo que parecia destinado a ir longe. Sua música já havia começado a desafiar os limites do thrash metal e o estrelato batia a porta. Em poucos anos, eles seriam uma das maiores bandas do mundo, tendo chegado a vender mais de 100 milhões de discos. Foi por volta dessa época que Hammett descobriu algo que deve ter sido desmoralizante. Apesar dos anos que havia passado tocando e de ter sido convidado para se juntar ao Metallica, ele não era tão bom quanto gostaria de ser. Em São Francisco, cidade onde morava, Kirk procurou um professor de guitarra. Em outras palavras, apesar de ter entrado para o grupo dos seus sonhos e de ter literalmente se tornado um profissional, ele insistia que precisava de mais instrução, que ainda era um aprendiz. O professor que ele procurou era famoso por ser um mestre dos mestres e por ter trabalhado com prodígios musicais como Steve Vai. Joe Satriani, o cara que Hammett escolheu como instrutor, viria a ser reconhecido como um dos melhores guitarristas de todos os tempos e venderia mais de 10 milhões de discos com sua música única.
e virtuosa, ensinando em uma pequena loja de instrumentos musicais de Berkeley o estilo de tocar de Satriani fazia dele uma escolha incomum para Matt, mas essa era a intenção. Kirk desejava aprender o que não sabia, reforçar seu entendimento básico a fim de poder continuar explorando o gênero musical que agora tinha a chance de praticar. Satriani esclarece o que faltava a Matt, certamente não talento. O principal lance com Kirk era que ele era um guitarrista muito bom quando chegou. Ele já estava tocando a guitarra principal, já era o solista. Tinha uma ótima mão direita, conhecia a maioria dos acordes, só não tinha aprendido a tocar em um ambiente que lhe ensinasse todos os nomes e não sabia como conectar tudo. Isso não quer dizer que as aulas foram pura diversão. Na verdade, Satriani explicou que o diferencial de Ahmet era sua disposição para suportar o tipo de instrução que outros não suportariam. Ele era um bom aluno. Muitos de seus amigos e contemporâneos saíam reclamando, achando que eu era um professor muito durão. O sistema de Satriani era claro, haveria aulas semanais, lições a serem aprendidas e se não fosse. Assim, Ahmet estaria desperdiçando o tempo de todo mundo e não precisaria mais voltar. Assim, nos 2 anos que se seguiram, Kirk fez o que Satriani pediu, retornando a cada semana para avaliações objetivas, para ser julgado e para treinar arduamente técnica e teoria musical no instrumento que logo estaria tocando na frente de milhares e depois, dezenas de milhares e por fim, centenas de milhares de pessoas. Mesmo depois desse período de 2 anos de estudo, ele levaria para Satriani os licks e riffs que estava trabalhando com a banda, aprendendo a refrear o instinto por mais, aperfeiçoando a capacidade de fazer melhor com menos notas e se concentrando em sentir essas notas e expressá-las de maneira adequada. A cada vez, Kirk melhorava como instrumentista e como artista. O poder de ser um aprendiz não significa apenas ter um período prolongado de instrução, mas também coloca o ego e a ambição nas mãos de outra pessoa. Um tipo de teto é imposto ao ego, pois o indivíduo sabe que não é melhor do que o mestre com quem aprende. Não está nem perto disso. Você respeita-o. Mestre, você se subordina. Não pode fingir ou enganá-lo. Não dá para trapacear em um processo educativo. Não existe outro atalho a não ser aprender todos os dias. Se você não aprender, está fora. Não gostamos de pensar que alguém é melhor do que nós. Ou que ainda temos muito a aprender. Queremos pensar que chegamos ao fim de nosso aprendizado. Queremos estar prontos. Estamos ocupados e sobrecarregados. Por isso, realocar os próprios talentos a um patamar inferior, após uma autoavaliação, é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. Mas é quase sempre um componente da maestria. Fingir conhecimento é um de nossos vícios mais perigosos, pois nos impede de melhorar. Uma autoavaliação meticulosa é o antídoto para isso. O resultado, não importa qual seja seu gosto musical, foi que Ahmet se tornou um dos grandes guitarristas de metal do mundo, fazendo com que o thrash metal passasse de um movimento underground a um gênero musical global. E não apenas isso, mas por meio dessas aulas, Satriani aperfeiçoou sua própria técnica e se tornou muito melhor. Tanto o aluno quanto o professor encheriam o estádio e se transformariam um cenário musical. Frank Shamrock, pioneiro das artes marciais mistas, MMA, e várias vezes campeão, tem um sistema que usa para treinar lutadores que chama de mais menos igual. Ele diz que, se quiser ser grande, cada lutador deve ter alguém melhor com quem aprender, alguém inferior a quem ensinar e alguém no mesmo patamar com quem se comparar. O propósito da fórmula de Shamrock é simples, obter um retorno real e contínuo sobre o que se sabe e o que não se sabe sob todos os ângulos possíveis. Isso elimina o ego que nos deixa inflados, o medo que nos leva a duvidar de nós mesmos e qualquer preguiça que possa levar à acomodação. Como Shamrock disse, ideias errôneas sobre si mesmo destroem você. Pessoalmente, jamais deixarei de ser um aprendiz. Esse é o objetivo das artes marciais, e você precisa usar essa humildade como ferramenta. Você se coloca abaixo de alguém em quem confia. Isso começa pela aceitação de que outras pessoas sabem mais e de que você pode se beneficiar do conhecimento delas, esforçando-se para conseguir isso, e acabando com as ilusões que tem a respeito de si mesmo. A necessidade de ter uma mentalidade de aprendiz não se restringe à luta ou à música. Um cientista deve conhecer tanto os princípios básicos da ciência, quanto estar atualizado a respeito das últimas descobertas. Um filósofo deve ter conhecimentos profundos e ao mesmo tempo estar ciente de quão pouco sabe, tal como Sócrates. Um escritor deve ser versado na literatura clássica, mas também ler e ser desafiado por seus contemporâneos. O historiador deve conhecer a história antiga e a história moderna, assim como sua especialidade. Atletas profissionais têm equipes de técnicos, e até políticos poderosos têm consultores e mentores. Por quê? Para se tornarem grandes e continuarem grandes, todos devem saber o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que virá em seguida. Eles devem absorver os fundamentos do seu domínio e o que o cerca, sem que se tornem fósseis ou parem no tempo. Devem estar sempre aprendendo. Todos nós devemos nos tornar nossos próprios professores, tutores e críticos. Pense no que Ahmet poderia ter feito, ou que nós poderíamos ter feito na posição dele se, da noite para o dia, tivéssemos nos tornado um astro de rock ou algo equivalente a isso em nosso campo de atuação. A tentação é pensar, consegui, cheguei aonde queria. Eles expulsaram o outro cara porque ele não é bom como eu. Eles me escolheram porque eu tenho o que é necessário. Se Ahmet tivesse feito isso, provavelmente nunca teríamos ouvido falar no seu nome ou na banda. Afinal de contas, existem muitos grupos de metal da década de 1980 que foram esquecidos. Um verdadeiro aprendiz é como uma esponja, absorve o que acontece ao seu redor, filtra e se segura no que pode manter. Um aprendiz é autocrítico e automotivado, sempre tentando aperfeiçoar sua compreensão a fim de poder passar para o próximo tópico, o próximo desafio. Um verdadeiro aprendiz também é seu próprio professor e seu próprio crítico. Não há espaço para o ego. Tomemos mais uma vez como exemplo a luta, uma área em que a consciência de si mesmo é particularmente crucial, já que parte do processo é usar os próprios pontos fortes contra os pontos fracos do oponente. Se um lutador não é capaz de aprender e praticar todos os dias, se não estiver buscando de maneira incansável possibilidades de aperfeiçoamento, examinando os próprios pontos fracos, encontrando novas técnicas de colegas e oponentes para serem assimiladas, será derrubado e destruído. Não é tão diferente para o restante de nós. Não estamos lutando por ou contra alguma coisa. Você acha que é o único que espera alcançar seu objetivo? É claro que não acredita que é o único tentando conquistar aquele anel. As pessoas costumam ficar surpresas ao descobrirem o quão humildes os aspirantes à grandeza costumavam ser. Você está dizendo que eles não eram agressivos, convictos, conscientes da própria grandeza e do seu destino? A realidade é que, embora fossem confiantes, a atitude de eterno aprendiz manteve esses homens e mulheres humildes. É impossível aprender aquilo que consideramos já saber, disse Epíteto. Você não pode aprender-se. Acha que já sabe. Não encontrará resposta se for orgulhoso ou presunçoso demais para fazer perguntas. Não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor.
A arte de receber feedback e, principalmente, críticas duras é uma habilidade crucial na vida. Nós não apenas precisamos aceitar críticas, mas solicitá-las, esforçando-nos para buscar o negativo precisamente quando nossos amigos, nossos familiares e nosso cérebro nos dizem que estamos nos saindo muito bem. O ego, no entanto, evita esse tipo de avaliação a todo custo. Quem quer se submeter a um treinamento para corrigir erros? O ego acredita que já sabe como e quem somos, isto é, acha que somos espetaculares, perfeitos, gênios e verdadeiramente inovadores. Ele não gosta da realidade e prefere sua própria análise. O ego tampouco nos permite uma preparação adequada. Para nos tornarmos o que almejamos, muitas vezes precisamos de longos períodos de anonimato, sentando e lutando com algum tópico ou paradoxo. Humildade é o que nos mantém nessa posição, preocupados com o que não sabemos o suficiente e com o que devemos continuar estudando. O ego nos apressa a chegar ao fim, nos faz pensar que a paciência é para perdedores, enxergando-a, erroneamente, como fraqueza, e presumir que somos tão bons que submeter nosso talento às provas do mundo é quase um desaforo. Quando nos sentamos para pôr nosso trabalho à prova, quando fazemos a primeira apresentação ou nos preparamos para abrir a nossa primeira loja, quando encaramos a plateia do ensaio com figurino, o ego é o inimigo, dando um feedback malicioso, desconectado da realidade. Ele nos coloca na defensiva justamente quando não podemos nos dar a esse luxo. Bloqueia nosso aperfeiçoamento dizendo que não precisamos nos aperfeiçoar. Então, nós nos perguntamos por que não alcançamos os resultados que queremos, porque outros são melhores e porque o sucesso deles é mais duradouro. Hoje, os livros são mais baratos do que nunca. Existem cursos gratuitos. O acesso a professores não é mais uma barreira. A tecnologia acabou com isso. Não existe desculpa para não se instruir. E porque a informação que temos diante de nós é bastante vasta, também não existe desculpa para interrompermos esse processo em momento algum. Nossos professores na vida não são apenas os pagos, como a Matt pagou a Satriani. Tampouco eles precisam fazer parte de algum dojo de treinamento, como no caso de Shamrock. Muitos dos melhores professores estão disponíveis gratuitamente. Eles são voluntários, pois já foram jovens e tiveram os mesmos objetivos que você. Muitos sequer conhecem os alunos, eles simplesmente são exemplos, ou até mesmo figuras históricas cujas lições sobrevivem em livros e artigos. Mas o ego nos torna tão teimosos e hostis ao feedback que afasta ou coloca tais instrutores fora de nosso alcance. É por isso que o velho provérbio diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não seja apaixonado. Você parece querer aquele vivida vis anime que inflama e estimula a maioria dos jovens a agradar, brilhar e se sobressair. Sem o desejo e as dores necessárias para ser notável, esteja certo, você jamais poderá sê-lo. Conde de Chesterfield. Paixão, tudo depende da paixão. Encontre a sua paixão. Viva apaixonadamente. Inspire o mundo com a sua paixão. As pessoas vão ao Burning Man em busca da paixão, para ficar perto da paixão, reacender a sua paixão. O mesmo pode ser dito do TED, do agora gigantesco SCSW e de milhares de outros eventos, retiros e conferências, todos alimentados pelo que as pessoas afirmam ser a força mais importante da vida. Mas há uma coisa que essas pessoas não lhe disseram: sua paixão pode ser exatamente o que impede você de alcançar o poder, a influência ou o sucesso. Pois muitas vezes nós falhamos mesmo com o melhor por causa da paixão. Logo no início da ascendente carreira política de Eleanor Roosevelt, um visitante certa vez falou sobre o interesse apaixonado dela em um artigo sobre legislação social. A pessoa teve a intenção de elogiá-la, mas a resposta de Eleanor é esclarecedora. Sim, ela de fato apoiava a causa, foi o que disse. Mas acho difícil que a palavra apaixonada se aplique a mim. Como uma mulher requintada, bem-sucedida e paciente, nascida quando as cinzas das discretas virtudes vitorianas ainda estavam quentes, ela estava acima da paixão. Roosevelt tinha um propósito. Tinha uma direção. Não era guiada pela paixão, mas pela razão. George W. Bush, Dick Cheney e Donald Rumsfeld, por outro lado, eram apaixonados pelo Iraque. Quando mergulhou na natureza selvagem, Christopher M. Candles estava explodindo de paixão. O mesmo pode ser dito de Robert Falcon Scott quando partiu para explorar o Ártico, picado pela polomania. Assim como muitos outros alpinistas da tragédia de 1996 no Everest, momentaneamente acometidos pelo que hoje os psicólogos chamam de busca destrutiva por metas. O inventor e os financiadores do Segway acreditavam ter nas mãos uma inovação capaz de mudar o mundo e investiram tudo em sua divulgação. O fato de que todos esses indivíduos talentosos e inteligentes acreditavam de maneira fervorosa no que buscavam está acima de questionamento. Também não resta dúvida de que eles não estavam preparados e foram incapazes de compreender as objeções e preocupações de todos ao redor. O mesmo se aplica a inúmeros empreendedores, autores, chefes, donos de empresas, políticos e designers que você não conhece e dos quais nunca ouvirá falar, já que eles afundaram com os próprios navios pouco depois de terem deixado o porto. Como acontece a todos os amadores, eles tinham paixão de sobra e nada mais. Para ser claro, não estou dizendo que você não deve se importar com as coisas. Estou falando de um tipo diferente de paixão, do entusiasmo desenfreado, de nossa determinação em atacar o que está diante de nós com toda a disposição, da usina de energia que nossos professores e gurus nos garantiram ser a nossa força mais importante. É aquele desejo ardente e insaciável de começar ou alcançar algum objetivo vago, ambicioso e distante. Essa motivação aparentemente inofensiva está tão longe de ser o caminho certo, tão afastada que chega a doer. Lembre-se, fervoroso é apenas um eufemismo para louco. Um jovem jogador de basquete chamado Lewis Alcindor Jr., que venceu 3 campeonatos nacionais com John Wooden na UCLA, usou a seguinte palavra para descrever o estilo do seu famoso técnico: desapaixonado. Ou seja, não apaixonado. Wooden não usava discursos arrebatadores nem inspiração. Ele via essas emoções adicionais como um peso. Em vez disso, sua filosofia pregava o controle, o trabalho bem feito e nunca ser um escravo da paixão. O jogador que aprendeu essa lição com Wooden mais tarde adotaria um nome do qual você deve se lembrar muito bem: Kareem Abdul-Jabbar. Ninguém descreveria Eleanor Roosevelt, Don Wooden ou seu jogador notoriamente calado, Kareem, como apáticos. Eles tampouco teriam descrito a si mesmos como entusiastas ou fervorosos. Roosevelt, uma das ativistas mais poderosas e influentes da história, e sem dúvida a primeira-dama mais importante dos Estados Unidos, era conhecida acima de tudo pela bondade, pelo equilíbrio e senso de direção. Wooden ganhou 10 títulos em 12 anos, inclusive 7 campeonatos sucessivos, porque desenvolveu um sistema para vencer e trabalhou com seus jogadores para que seguissem a metodologia. Nenhum deles era motivado pela empolgação, tampouco eram corpos em movimento constante. Em vez disso, eles levaram anos para se tornarem as pessoas que conhecemos hoje. Foi um processo cumulativo. Em nossos esforços, enfrentaremos problemas complexos com frequência em situações inéditas. As oportunidades não costumam ser piscinas profundas e imaculadas que requerem coragem e ousadia de quem deseja mergulhar nelas, mas sim águas obscuras e sujas, bloqueadas por inúmeras formas de resistência. O que é realmente necessário nessas circunstâncias é clareza, ponderação e uma determinação metódica. Mas, muitas vezes, é assim que agimos.
Um flash de inspiração. Eu quero fazer o maior e melhor underline, 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 underline de todos os tempos. Ser o mais jovem underline, 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 underline. O único underline, 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 underline. O primeiríssimo e maioral ponto. O conselho, certo? Então aqui está o que você precisará fazer passo a passo para conquistar isso. A realidade. Ouvimos o que queremos ouvir, fazemos o que queremos fazer, e apesar de estarmos incrivelmente ocupados, de trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Ou pior, acabamos em uma enrascada que não havíamos previsto. Isso porque aparentemente só ouvimos falar da paixão das pessoas bem-sucedidas e nos esquecemos que os fracassados partilhavam com elas a mesma característica. Não podemos imaginar as consequências até darmos uma olhada em suas trajetórias. No caso do Segway, o inventor e os investidores erroneamente presumiram uma demanda muito maior do que viriam a ter. Com o avanço para a guerra do Iraque, seus proponentes ignoraram as objeções e os comentários negativos, os quais entravam em conflito com aquilo em que queriam tanto acreditar. O fim trágico da história de Na natureza selvagem é o resultado da ingenuidade e da falta de preparo de um jovem. Com Robert Falcon Scott, o problema foi o excesso de confiança e o fervor sem a consideração dos verdadeiros riscos. Imaginamos Napoleão ardendo de paixão quando contemplou a invasão da Rússia, uma paixão da qual só conseguiu se libertar quando voltou mancando para casa com uma pequena fração dos homens que tinha quando partirá cheio de confiança. Encontramos os mesmos erros em diversos outros exemplos: investir demais, investir de menos, agir antes de estar realmente preparado, quebrar coisas que exigiam delicadeza, males da embriaguez da paixão. A paixão costuma mascarar a fraqueza. Sua impetuosidade, seu frenesi e sua capacidade de nos tirar o fôlego são substitutos medíocres da disciplina, da maestria, da força, do propósito e da perseverança. Você precisa ser capaz de identificar essas características nos outros e em si mesmo porque, embora as origens da paixão possam ser sinceras e bem-intencionadas, seus efeitos são cômicos e monstruosos. A paixão aparece naqueles que podem detalhar a você a pessoa que pretendem se tornar e como será o sucesso que alcançarão. É possível que sejam capazes até mesmo de lhe dizer especificamente quando pretendem alcançá-lo, ou descrever preocupações legítimas e sinceras a respeito dos fados que lhe trarão tais conquistas. Eles podem dizer tudo o que vão fazer, ou até mesmo que já começaram, mas não conseguem mostrar progresso, pois raramente alcançam algum. Como alguém pode estar ocupado e não conquistar nada? Eis o paradoxo da paixão. Se a definição de loucura é tentar a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes, a paixão é uma forma de autossabotagem mental, de embotar, deliberadamente, nossas funções cognitivas mais críticas. O desperdício muitas vezes é chocante quando olhamos para trás. Os melhores anos de uma vida jogados fora feito pneus desgastados pelo asfalto. Os cachorros, que gracinhas, são passionais. Como vários esquilos, pássaros, caixas, cobertores e brinquedos podem testemunhar, eles não conquistam a maioria das coisas que se propuseram a conquistar. Mas o cachorro tem uma vantagem em tudo isso, uma memória curtíssima que o impede de sofrer com a sensação de fracasso e impotência. Por outro lado, a realidade em que vivemos não tem motivos para ser sensível às ilusões sob as quais nós, humanos, operamos. Eventualmente, a realidade vai bater à porta. O que os humanos precisam para avançar são o propósito e o realismo. O propósito, poderíamos dizer, é como a paixão com limites. O realismo são o distanciamento e a perspectiva. Quando somos jovens, ou quando nossa causa é jovem, os sentimentos são tão intensos. Assim como nossos hormônios, a paixão é mais forte na juventude, que parece errado ir devagar. Isso é somente a nossa impaciência. É a nossa incapacidade de ver que nos esgotarmos ou nos inflarmos não vai acelerar a jornada que temos pela frente. A paixão é por sou tão apaixonado por underline, 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 underline. O propósito é para devo fazer underline, 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 underline. Fui colocado aqui para conquistar underline, 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 underline. Estou disposto a suportar underline, 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 underline para isso. Na verdade, o propósito tira a ênfase do eu. O propósito é perseguir algo que está fora de nós, é o contrário de nos satisfazer. Mais do que propósito, também precisamos de realismo. Por onde começamos? O que fazer primeiro? O que fazer agora? Como saber ao certo se o que estamos fazendo está nos levando adiante? Quais são nossos parâmetros de comparação? Grandes paixões são enfermidades incuráveis, disse Goethe certa vez. E é por isso que pessoas ponderadas e com propósitos operam em um nível diferente, livres do balanço do barco e dos enjoos. Elas contratam profissionais e usam seus serviços. Fazem perguntas, indagam o que pode dar errado, pedem exemplos. Planejam-se para as contingências. E só então dão o primeiro passo. Geralmente começam por passos pequenos, e depois de concluí-los, procuram saber como podem fazer para que a próxima etapa seja melhor. Consolidam o progresso, melhorando à medida que avançam, e muitas vezes, investindo esses lucros para substituir o crescimento aritmético pelo exponencial. Será que a abordagem interativa não é tão excitante quanto manifestos, epifanias, cruzar o país para surpreender alguém? Ou mandar e-mails de 4.000 palavras provenientes do fluxo da consciência no meio da noite? É claro que não. Ela é menos glamourosa e ousada do que mergulhar de cabeça e estourar os cartões de crédito, porque você acredita em si mesmo? Com certeza. O mesmo se aplica a planilhas, reuniões, viagens, telefonemas, programas, ferramentas e sistemas internos. E a cada tutorial já escrito sobre eles e sobre as rotinas das pessoas famosas. Paixão é colocar a forma acima da utilidade. Propósito é utilidade, utilidade, utilidade. O trabalho crucial que você quer fazer exigirá deliberação e consideração. Não paixão. Não ingenuidade. Seria muito melhor se você se sentisse intimidado pelo que tem pela frente, diminuído por sua magnitude, e ainda assim, se sentisse determinado a avançar. Deixa a paixão para os amadores. Haja de acordo com o que sente que deve fazer e dizer, e não com aquilo que o encanta ou que deseja ser. Lembre-se do que Talleyrand dizia aos diplomatas. Surtout, pas trop de zèle, acima de tudo, evite o excesso de fervor. Assim você fará coisas grandiosas. Assim, deixará para trás sua versão bem intencionada, porém ineficaz. Siga a estratégia da tela em branco. Os grandes homens quase sempre se mostraram tão dispostos a obedecer quanto, mais tarde, provaram-se aptos para comandar. Lord Mahon. No sistema artístico e científico romano, existia um conceito para o qual temos apenas uma analogia parcial. Os negociantes, políticos e playboys ricos subsidiavam alguns escritores, pensadores e artistas. Mais do que simplesmente receber para produzir obras de arte, esses artistas executavam uma série de tarefas em troca de proteção, alimentação e presentes. Um de seus papéis era o de anteambulone, que quer dizer, literalmente, aquele que abre o caminho. Um anteambulone antecedia seu benfeitor aonde quer que fosse em Roma, abrindo o caminho, levando mensagens e, em geral, facilitando a vida do benfeitor.
O famoso epigramatista Marcial fez esse trabalho por muitos anos, trabalhando durante algum tempo para Mela, um rico negociante e irmão do filósofo estoico e conselheiro político Sêneca. Nascido sem família rica, Marcial também trabalhou para outro negociante chamado Pecílio. Quando jovem, o escritor passava a maior parte do dia indo da casa de um benfeitor rico a outra, prestando serviços apresentando seus respeitos e recebendo em troca pequenos pagamentos e favores. O problema era, como acontece com a maioria de nós quando empregados em estágios e posições iniciantes, ou mais tarde, editores, chefes ou clientes, Marcial detestava por completo cada minuto de seu trabalho. Ele parecia acreditar que esse sistema, de algum modo, reduzia-o a um escravo. Aspirando à vida dos grandes proprietários de terras, como aqueles para quem trabalhava, Marcial queria dinheiro e posses que fossem só seus. Com isso, sonhava poder enfim produzir suas obras em paz e com independência. O resultado é que seus textos costumam estar cheios de desprezo e mágoa em relação às classes superiores de Roma, das quais ele acreditava ser cruelmente excluído. Por causa dos sentimentos de revolta e impotência, Marcial não conseguia perceber que era justamente sua posição única como observador externo que lhe proporcionava um ponto de vista tão fascinante da cultura romana, ponto de vista este que sobrevive até hoje. E se em vez de ter se sentido maltratado por esse sistema, ele tivesse conseguido aceitá-lo, e se, pasme, ele tivesse identificado as oportunidades que tal sistema oferecia. Não foi o que aconteceu. Em vez disso, a situação parecia corroê-lo por dentro. Essa é uma atitude comum que transcende gerações e sociedades. O gênio menosprezado e amargurado passa a vida sentindo-se forçado a fazer coisas de que não gosta para pessoas que não respeita. Como eles ousam me forçar a tal humilhação? Quanta injustiça! Que desperdício! Pode-se observar essa atitude nos processos abertos por estagiários contra seus patrões, em jovens mais dispostos a morar na casa dos pais do que a se submeter a algum emprego, para o qual são qualificados demais. Essa tendência também é detectada em pessoas incapazes de se relacionar segundo as regras alheias, no fato de se recusarem a dar um passo atrás para ter a chance de dar vários à frente. Não vou deixar que me passem a perna. Se for para isso, prefiro não me relacionar com eles. Vale a pena analisarmos as supostas indignidades de servir a alguém, pois, na verdade, o modelo do aprendiz não apenas é responsável por algumas das maiores obras de arte da história do mundo, todos, de Michelangelo, passando por Leonardo da Vinci, até Benjamin Franklin, foram forçados a passar por esse sistema, mas para ser o figurão que você pretende se tornar. Essa não seria uma imposição temporária bastante trivial? Quando alguém consegue o primeiro emprego ou entra para uma nova organização, muitas vezes recebe o seguinte conselho: ajude os outros a construírem uma boa imagem, e vai se dar bem. Abaixe a cabeça, dizem as pessoas, e obedeça a seu chefe. Naturalmente, não é isso que o jovem que foi escolhido entre todos os outros para a posição quer ouvir. Não é o que um aluno de Harvard espera, afinal de contas, ele estudou exatamente para evitar essa suposta indignidade. Vamos reformular para que a situação não pareça tão humilhante. A questão não é puxar o saco de ninguém. Não é ajudar a construir a boa imagem de alguém. É fornecer o apoio necessário para que os outros possam se sair bem. A melhor maneira de expressar esse conselho é: encontre telas em branco para outras pessoas pintarem. Seja um anti-ambulone. Abra o caminho para aqueles que estão acima de você e acabará por criar o seu próprio caminho. Quando você está só começando, pode ter certeza de alguns fatos fundamentais. 1. Você não é nem de longe tão bom ou importante quanto imagina. 2. Você tem uma atitude que precisa ser ajustada. 3. A maior parte do que você acredita saber ou do que aprendeu nos livros ou na faculdade está desatualizada ou errada. Existe uma maneira fabulosa de eliminar tudo isso de seu sistema. Ligue-se a pessoas e organizações que já sejam bem-sucedidas e incorpore sua identidade a elas, de forma que ambos avancem simultaneamente. Sem dúvidas, é mais glamouroso buscar a própria glória, embora dificilmente isso seja eficaz. É a deferência que o fará avançar. E aí está o outro efeito dessa atitude. Ela reduz seu ego em um momento crítico de sua carreira, permitindo que você absorva tudo o que conseguir sem as obstruções que se interpõem diante da visão e do progresso daqueles que se deixam levar pela atitude errada. Ninguém está defendendo a falsidade. Em vez disso, o objetivo é ver o que acontece de dentro e buscar oportunidades para outra pessoa que não você. Lembre que anti-ambulone significa abrir o caminho, encontrar a direção que outra pessoa já pretendia seguir e ajudá-la a fazer as malas, libertando-a para se concentrar em seus pontos fortes. Ou seja, melhorar as coisas em vez de apenas parecer melhor. Muitas pessoas já ouviram falar nas famosas cartas de Benjamin Franklin escritas sob pseudonimos como Silence do Gold. Que jovem prodígio inteligente, eles pensam, ignorando por completo o detalhe mais importante. Franklin escreveu essas cartas, passou-as por debaixo da porta da gráfica e só recebeu crédito por elas muito mais tarde. Na verdade, foi seu irmão, o proprietário da gráfica, que lucrou com sua imensa popularidade, publicando-as frequentemente na primeira página de seu jornal. Franklin estava apostando no longo prazo, aprendendo como funcionava a opinião pública, divulgando suas crenças, desenvolvendo seu estilo bem como sua prosa e inteligência. Foi uma estratégia que ele usou inúmeras vezes ao longo da carreira, certa vez, publicando até mesmo no jornal de um concorrente para prejudicar um terceiro concorrente, pois via o benefício constante de fazer outras pessoas se destacarem e deixá-las receber o crédito pelas ideias que ele tinha. Bill Belichick, o técnico do New England Patriots que venceu 4 vezes o Super Bowl, cresceu dentro da NFL pelo amor e pelo domínio da única parte do trabalho que na época não agradava os técnicos, a análise de vídeos. Seu primeiro emprego no futebol americano profissional, no Baltimore Colts, foi como voluntário, sem salário, e suas ideias, que ofereceram munição e estratégias críticas ao jogo, foram atribuídas exclusivamente aos técnicos mais experientes. Ele se sobressaía em trabalhos que eram considerados ingratos e servis. Solicitava esse tipo de trabalho e se esforçou para se tornar o melhor precisamente naquilo que os outros se consideravam bons demais para fazer. Ele era como uma esponja, absorvendo tudo, ouvindo tudo, disse um técnico. Você dava uma tarefa a ele, e ele desaparecia dentro de uma sala. Você não voltava a vê-lo até que tivesse terminado, e então ele pedia mais, disse outro. Como você pode adivinhar, não demorou para que Belichick começasse a ser remunerado. Antes disso, quando era um jovem jogador no ensino médio, ele conhecia tanto o jogo que atuava como um tipo de treinador assistente ao mesmo tempo em que jogava. Seu pai, que era um técnico assistente de futebol da Marinha dos Estados Unidos, ensinou-lhe uma lição crucial na política do futebol. Se quisesse fazer um comentário ou questionar uma decisão do técnico, ele precisaria fazer isso em particular e com humildade, para não ofender seu superior. Belichick aprendeu a ser uma estrela em ascensão sem jamais ameaçar ou se indispor com ninguém. Em outras palavras, ele dominou a estratégia da tela em branco. É possível ver com que facilidade a pretensão e a sensação de superioridade, as armadilhas do ego, poderiam ter impossibilitado as conquistas desses dois homens. Franklin jamais teria publicado seus
texto se tivesse dado prioridade ao crédito em detrimento da expressão criativa. Aliás, quando seu irmão descobriu o que ele fizera, deu literalmente uma surra em Franklin de tanta inveja e raiva. Belichick teria irritado o técnico e, provavelmente, teria sido deixado de lado se tivesse se mostrado melhor que ele em público. Sem dúvida, não teria aceitado o primeiro emprego sem remuneração nem assistido a milhares de horas de vídeos se desse alguma importância ao status. A grandeza vem de origens humildes, vem do trabalho considerado ingrato e servil. Isso significa que você é a pessoa menos importante na sala, até mudar isso com resultados. Existe um velho ditado que diz: fale pouco, faça muito. O que precisamos fazer é atualizar e aplicar uma versão dele à nossa abordagem inicial. Seja menos, faça mais. Imagine que você encontrasse algum modo de ajudar cada pessoa que conhece, alguma coisa que pudesse fazer por elas. E se encarasse isso de forma a beneficiá-las, em vez de beneficiar apenas a si mesmo, o efeito cumulativo dessa atitude com o tempo seria profundo. Você aprenderia muito resolvendo diversos problemas. Conquistaria a reputação de ser indispensável. Teria inúmeros novos relacionamentos e uma imensa reserva de favores para cobrar ao longo do caminho. Esse é o objetivo da estratégia da tela em branco: alcançar o sucesso ajudando os outros. Fazer um esforço focado para trocar a gratificação de curto prazo por compensação de longo prazo. Enquanto todo mundo quer receber crédito e ser respeitado, você pode esquecer o crédito. Pode esquecê-lo de tal maneira que ficará feliz quando outros o receberem em seu lugar. Essa, no final das contas, é sua meta. Deixe que os outros recebam crédito em cima de crédito enquanto você adia o recebimento e acumula juros sobre o montante principal. A parte da estratégia é a mais difícil. É fácil ser amargo como Marcial, detestar até mesmo o conceito de subserviência e desprezar aqueles que têm mais meios, mais experiência ou mais status do que você. Dizer a si mesmo que cada segundo que você não passa fazendo seu trabalho ou investindo em si mesmo é um desperdício do seu domingo. Insistir em não ser humilhado dessa forma. Uma vez que a gente consiga combater esse impulso emocional e egocêntrico, a estratégia da tela em branco se torna fácil. As iterações nunca acabam. Talvez seja ter ideias para dar ao seu chefe. Encontrar pessoas, pensadores, novos talentos para apresentá-los uns aos outros. Encostar os fios para produzir novas faíscas. Encontrar o que ninguém mais quer fazer e fazê-lo. Encontrar ineficiências, desperdícios e redundâncias. Identificar vazamentos e remendos para liberar recursos para novas áreas. Produzir mais do que todo mundo e distribuir suas ideias de graça. Em outras palavras, identifique oportunidades de promover a criatividade dos outros. Encontre meios e pessoas para gerar colaboração e elimine distrações que atrapalhem o progresso e o foco dessas pessoas. Essa é uma estratégia de poder gratificante e sua escala é infinita. Considere cada passo um investimento em relacionamentos e em seu próprio desenvolvimento. A estratégia da tela em branco pode ser aplicada em qualquer circunstância. Além disso, não tem data de vencimento. É uma das poucas estratégias que não é limitada pela idade, de nenhum lado, nem para os mais velhos, nem para os mais novos. Você pode começar quando quiser, antes de encontrar um emprego, antes de ser contratado e enquanto estiver fazendo outra coisa, se estiver começando algo novo, se estiver dentro de uma organização sem aliados fortes ou apoio. Pode ser que você até mesmo descubra que não há razão para parar de fazer isso, mesmo depois de ter sido promovido ao comando de seus próprios projetos. Deixe que o hábito se torne natural e permanente. Deixe que outros apliquem com você. Quando você mesmo estiver muito ocupado aplicando a serviço de seus superiores, depois que vestir esse manto, você verá o que o ego da maioria das pessoas as impedem de perceber, que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma, do mesmo jeito que a tela dá o formato para a pintura. Contenha-se. Reparei que aqueles que alcançaram os melhores resultados são aqueles que subjugam o corpo, são aqueles que nunca se exaltam ou perdem o autocontrole, mas são sempre calmos, contidos, pacientes e educados. Booker T. Washington. Quem conheceu a fase jovem de Jack Robinson provavelmente não teria previsto que um dia ele se tornaria o primeiro jogador negro da MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. Não que ele não fosse talentoso, ou que a ideia de algum dia integrar o beisebol branco fosse inconcebível. O problema é que ele não era conhecido por ser controlado ou equilibrado. Na adolescência, Robinson andava com uma pequena gangue de amigos que costumava ter problemas com a polícia local. Durante um piquenique no primeiro ano da faculdade, chamou para briga um colega que o havia insultado. Em um jogo de basquete, acertou a bola tantas vezes e com tanta força em um oponente branco, que o garoto ficou com o corpo inteiro machucado. Foi preso mais de uma vez por desacatar e desafiar policiais que ele achava que o tratavam injustamente. Antes de começar a estudar na UCLA, ele passou uma noite na cadeia e ficou sob a mira da arma de um policial, por quase brigar com um homem branco que havia insultado seus amigos. E além dos rumores de que incitava protestos contra o racismo. Em 1944, Jack Robinson conseguiu acabar com a própria carreira como oficial militar em Camp Hood, quando um motorista de ônibus tentou forçá-lo a se sentar nos fundos do veículo apesar das leis que proibiam a segregação nos ônibus da base. Depois de ter discutido e xingado o motorista, e em seguida ter desafiado diretamente seu superior, Jack desencadeou uma série de eventos que o levou à corte marcial. Apesar de ter sido absolvido, ele foi dispensado do serviço logo depois. O fato de ele ter feito isso não é apenas compreensível e humano, provavelmente foi a coisa certa a fazer. Por que ele deveria deixar qualquer um tratá-lo dessa maneira? Ninguém deveria tolerar esse tipo de situação. Acontece que às vezes as pessoas toleram. Diante da importância de certos objetivos, não suportamos qualquer coisa para alcançá-los? Quando Brent Hickey, o técnico e proprietário dos Brooklyn Dodgers, identificou em Jack o potencial para ser o primeiro jogador negro de beisebol, ele tinha uma pergunta: você tem coragem? Estou procurando, disse Hickey a ele, um jogador de beisebol com coragem o suficiente para não reagir. Na verdade, em seu famoso encontro, Hickey simulou os insultos que Robinson provavelmente sofreria se aceitasse o desafio proposto. Um gerente de hotel recusando-se a lhe dar um quarto, um garçom grosseiro em algum restaurante, um oponente gritando ofensas. Robinson garantiu que estava pronto para lidar com isso. Hickey poderia ter escolhido muitos jogadores, mas precisava de alguém que não deixasse o ego impedi-lo de enxergar o quadro geral. Quando começou nas equipes de base do beisebol, em seguida passando para as profissionais, Robinson enfrentou mais do que o mero desprezo de prestadores de serviços de jogadores caladões. Havia uma campanha agressiva e coordenada para difamá-lo, vaiá-lo, provocá-lo, ignorá-lo, atacá-lo, alijá-lo ou até mesmo matá-lo. Ao longo da carreira, ele foi atingido por mais de 72 arremessos, quase teve o tendão de Aquiles rompido por outros jogadores. Isso para não mencionar as pontuações que deveria receber, e que não lhe foram dadas e as faltas que não beneficiavam.
Ainda assim, Jack Robinson manteve o pacto verbal feito com Hickey e jamais explodiu em fúria, por mais que tivesse toda a razão para isso. Em 9 anos na liga, ele nunca agrediu nenhum jogador. Os atletas hoje nos parecem mimados e geniosos, mas não imaginamos como as ligas eram no passado. Em 1956, Ted Williams, um dos jogadores mais respeitados e reverenciados da história do beisebol, foi pego cuspindo nos torcedores. Por ser um jogador branco, ele não apenas conseguiu se safar disso, como mais tarde disse aos repórteres: "Não me arrependo nem um pouco do que fiz. Eu estava certo e cuspiria de novo nas mesmas pessoas que me vaiaram hoje. Ninguém vai me impedir de cuspir." Para um jogador negro, esse tipo de comportamento teria sido não apenas impensável, como incompreensível. Robinson não tinha esse tipo de liberdade, teria sido não apenas o fim de sua carreira, como também teria adiado seu grandioso empreendimento por mais uma geração. O caminho percorrido por Jack o levou a deixar de lado tanto seu ego quanto, em alguns aspectos, seu senso básico de justiça e seus direitos como ser humano. No início da carreira, o técnico dos Philadelphia Phillies, Ben Chapman, foi particularmente cruel nas provocações que dirigiu ao jogador durante um jogo. "Seu lugar é na floresta, pretinho", gritou ele repetidas vezes. "Nós não queremos você aqui, crioulo." Jack não só não respondeu, apesar de, como mais tarde escreveu, querer agarrar um daqueles filhos da puta brancos e quebrar seus dentes com o meu menosprezado punho negro. Como, um mês depois, aceitou tirar uma foto amigável com Chapman para ajudar a salvar o emprego do técnico. A lembrança de ter apertado a mão, de ter posado com um babaca como aquele, mesmo 60 anos. Depois continua revirando seu estômago. Robinson descreveu a experiência como uma das coisas mais difíceis que já fez, mas ele se submeteu àquilo porque fazia parte de um plano maior. Ele entendia que certas forças estavam tentando incomodá-lo, arruiná-lo. Sabendo o que queria e precisava realizar no beisebol, estava claro que ele precisaria tolerar. É um tipo de coisa pela qual não deveria ser necessário passar, mas ele as tolerou. Nosso caminho, não importa ao que aspiremos, em certos aspectos será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar. Nossas humilhações não serão nada se comparadas às de Robinson, mas ainda assim serão difíceis. Ainda assim será difícil manter o autocontrole. O lutador Bas Rutten às vezes escreve a letra E nas duas mãos antes das lutas, R de Rushig, que significa relaxar em holandês. Ficar com raiva, deixar-se dominar pelas emoções, perder o controle, é a receita para o fracasso no ringue. Você não pode, como escreveu certa vez John Steinbeck para seu editor, perder a calma para espiar o desespero. Seu ego não vai ajudar aqui, não importa se você está enfrentando um editor, críticos, inimigos ou um chefe cheio de caprichos. Não importa que eles não entendam ou que você saiba mais. É cedo demais para isso. Cedo demais. Ah, você fez faculdade? Isso não significa que o mundo é seu por direito. Mas foi uma das melhores faculdades do mundo? Ora, as pessoas ainda vão tratar você mal, e ainda vão gritar contigo. Você tem $1 milhão ou uma parede cheia de prêmios. Isso não significa nada na nova área em que você está tentando ser bem-sucedido. Não importa quão talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro tenha. Se quiser fazer alguma coisa, algo grande, importante, significativo, você será submetido a tratamentos que irão dar indiferença à franca sabotagem. Pode contar com isso. Nesse cenário, o ego é o oposto absoluto do que você precisa. Quem pode se dar ao luxo de se entregar a impulsos ou de acreditar que é um presente de Deus para a humanidade, ou importante demais para suportar qualquer coisa de que não goste? Aqueles que dominaram seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal, e sim eles. Você irá se deparar com desprezo, demissões, pequenos foda-se e concessões unilaterais. Você vai ouvir gritos. Vai trabalhar nos bastidores para salvar o que deveria ter sido fácil. Tudo isso vai deixá-lo com raiva. Vai fazê-lo querer revidar. Vai fazê-lo querer dizer: "Sou melhor do que isso. Mereço mais." É claro que você vai querer jogar isso na cara das pessoas. Pior ainda, vai querer brigar com pessoas que não merecem o respeito, o reconhecimento ou as recompensas que estão recebendo. Na verdade, essas pessoas, muitas vezes, vão receber o bônus no seu lugar. Quando alguém não o reconhece com a seriedade que você deseja, o impulso é corrigi-lo. Assim como todos nós queremos dizer: "Você sabe quem eu sou?" Você quer lembrá-lo do que a pessoa se esqueceu. Seu ego grita para ser satisfeito. Mas você não deve fazer nada. Aguente. Engula até ficar enjoado. Aguente. Tente silenciosamente deixar tudo de lado e trabalhe mais. Entre no jogo. Ignore o ruído. Pelo amor de Deus, não deixe que isso o distraia. O autocontrole é uma habilidade difícil, porém fundamental. Muitas vezes você irá se sentir tentado, e provavelmente algumas vezes a tentação vencerá. Ninguém é perfeito, mas precisamos tentar. É um fato atemporal da vida. Quem está se desenvolvendo precisa suportar os abusos daqueles que já estão estabelecidos. Robinson tinha 28 anos quando começou a jogar nos Dodgers, e já havia suportado muito na vida tanto como um homem negro quanto como soldado. Ainda assim, foi forçado a aguentar tudo de novo. É um fato triste que novos talentos costumem ser perdidos, e mesmo quando são reconhecidos, acabam frequentemente subestimados. As razões variam, mas isso faz parte da jornada. No entanto, você só poderá mudar o sistema depois de tê-lo conquistado. Enquanto isso, precisará encontrar algum jeito de usá-lo a favor de seus propósitos, mesmo que esses propósitos sejam apenas mais tempo para se desenvolver de maneira apropriada, aprender à custa de outras pessoas, construir uma base e se estabelecer. Quando Robinson alcançou o sucesso, quando se provou o novato do ano e o jogador mais importante do time, quando seu lugar nos Dodgers estava garantido, ele começou a se posicionar de maneira mais clara e a afirmar seus limites como jogador e homem. Depois de ter conquistado seu espaço, ele achou que era chegado o momento de questionar os árbitros, estufar o peito sempre que precisava intimidar um jogador ou transmitir uma mensagem. Não importava quão confiante e famoso Robinson tivesse se tornado, ele nunca cuspiu nos torcedores. Nunca fez nada que manchasse seu legado. Nobre do primeiro dia até o fim, Jack Robinson não foi um homem desprovido de paixão. Ele tinha um temperamento e frustrações como todos nós, mas desde cedo aprendeu que a corda bamba que atravessava toleraria apenas autocontrole e não perdoaria ao ego. Honestamente, não são muitos os caminhos que perdoam. Liberte-se de seus pensamentos. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar a não ser pensamentos, então perde o contato com a realidade e vive em um mundo de ilusões. Alan Watts. É Alden Caulfield, o menino perdido em pensamentos perambulando pelas ruas de Manhattan, esforçando-se para se ajustar ao mundo. É um jovem Arturo Bandini em Los Angeles, afastando todos que conhece enquanto tenta se tornar um escritor famoso. É o sangue azul Binks Bowling no centro de Nova Orleans, em 1950, tentando fugir da rotina da vida. Todos esses personagens fictícios têm algo em comum, estão presos nos próprios pensamentos. Em O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger, Alden não consegue ficar na escola, morre de medo de crescer, e quer desesperadamente se afastar de tudo.
Em Pergunte ao Pó, de John Fante, parte de uma série chamada de O Quarteto Bandini, o jovem escritor não experimenta a vida que leva, mas a vê, através de uma folha na máquina de escrever, perguntando-se quase que a cada segundo se a vida é um poema, uma peça, uma história ou um artigo jornalístico, que traz ele como personagem principal. Em Demovigoer, de Walker Percy, seu protagonista, Binks, é viciado em filmes, optando por uma versão idealizada da vida alheia na tela em vez do desconforto de seu próprio tédio. É sempre arriscado analisar a psique de um escritor com base em sua obra, mas esses são romances notoriamente autobiográficos. Quando damos uma olhada na vida dos escritores, os fatos ficam claros. J. D. Salinger realmente sofria de um tipo de obsessão por si mesmo e de imaturidade que tornava o mundo insuportável para ele, afastando do contato humano e paralisando sua genialidade. John Fante lutou para conciliar seus imensos ego e insegurança com uma relativa obscuridade durante a maior parte da carreira e, no final das contas, abandonou seus romances pelos campos de golfe e pelos bares de Hollywood. Foi só perto da morte, cego por causa do diabetes, que ele enfim conseguiu retomar a seriedade. Demovigoer, o primeiro livro de Walker Percy, só foi publicado depois que ele conseguiu dominar sua indolência e crise existencial quase adolescentes, que duraram até que ele completasse 40 anos. Quão melhores esses escritores poderiam ter sido se tivessem conseguido superar esses problemas mais cedo? Quão mais fácil teria sido sua vida? Esse é um questionamento urgente que eles impingiam a seus leitores com personagens que serviam de alerta. Pois, infelizmente, essa característica, a incapacidade de se libertar dos próprios pensamentos, não está limitada à ficção. Há 2.400 anos, Platão falou sobre o tipo de pessoa que é culpada por se banquetear com os próprios pensamentos. Ao que parece, mesmo naquela época era comum encontrar indivíduos que, em vez de descobrirem como satisfazer seu desejo, preferem ignorar isso, bem como evitar deliberações cansativas sobre o que é possível. Eles assumem que o objeto de seus desejos está logo ao alcance, e então passam a cuidar do resto, comprazendo-se em pensar em tudo que farão quando tiverem o que desejam, o que torna suas já preguiçosas almas ainda mais preguiçosas. Pessoas de verdade preferindo viver em uma ficção apaixonada do que na realidade. O general da Guerra Civil George M. McClellan é o exemplo perfeito desse arquétipo. Ele foi escolhido para comandar as tropas da União porque atendia a todos os requisitos de um ótimo general, graduado em West Point, bem-sucedido em batalhas, estudante de história de família importante, amado por seus homens. Então, porque acabou sendo, possivelmente, o pior general da União, mesmo em um campo lotado de líderes incompetentes e egocêntricos, porque ele nunca conseguiu ir além dos próprios pensamentos. Ele estava apaixonado pelo conceito de ser comandante de um grande exército. Podia preparar um exército para a batalha como um profissional, mas quando chegava a hora de liderar um exército em batalha, quando era preciso colocar mãos à obra, ele tinha problemas. De maneira patética, convenceu-se de que o inimigo estava crescendo cada vez mais, não estava. Em determinado ponto, ele chegou a ter uma vantagem 3 vezes maior. Também acreditava piamente que estava sendo alvo de ameaças e intrigas constantes, por parte de seus aliados políticos, não havia nenhuma. Estava certo de que a única maneira de vencer a guerra era com o plano perfeito e uma única campanha decisiva. Estava errado. Sua convicção era tanta que o estagnou passando meses sem fazer absolutamente nada. M. McClellan estava sempre pensando em si e em como estava se saindo muito bem, parabenizando-se por vitórias que ainda não conquistara e com mais frequência, pelas terríveis derrotas das quais havia salvado a causa. Quando qualquer pessoa, inclusive seus superiores, questionava essa confortável ilusão, ele reagia feito um idiota petulante, lunático, vaidoso e egoísta. Seu comportamento por si só já seria insuportável, mas ainda levou a outra coisa. Sua personalidade fez com que, para ele, fosse impossível fazer o que mais precisava, vencer batalhas. Um historiador que lutou sob o comando de M. McClellan em Antietam resumiria mais tarde: seu egocentrismo é simplesmente colossal, não há outra palavra para descrevê-lo. Nós costumamos achar que o ego equivale à confiança, e que precisamos dela para ocupar o comando. Na verdade, ele pode ter o efeito oposto. No caso de M. McClellan, o ego privou da habilidade de liderar. Roubou-lhe a capacidade de perceber que precisava agir. As sucessivas oportunidades que ele perdeu seriam risíveis não fossem pelos milhares e milhares de vidas que custaram. A situação piorou pelo fato de que 2 sulistas calados e tementes a Deus, Lee e Stonewall Jackson, com gosto por tomar a iniciativa, conseguiram enredá-lo com números e recursos inferiores. É isso que acontece quando os líderes ficam presos aos próprios pensamentos. E também pode acontecer conosco. A romancista Anne Lamott descreve muito bem essa história do ego. Se você não tiver cuidado, alerta ela aos jovens escritores, a estação FMF, FM fudeu, vai tocar na sua cabeça 24 horas por dia, sem parar, em estéreo. Pelo alto-falante direito do seu ouvido interno, sairá um fluxo contínuo de admiração por si mesmo, a declamação de tudo que você tem de mais especial, de quão mais aberto, dotado, brilhante, instruído, mal compreendido e humilde você é. No alto-falante esquerdo tocarão raps de autodesprezo, as listas de todas as coisas que você não faz bem, de todos os erros que cometeu hoje e ao longo de toda a vida, as dúvidas, a certeza de que tudo que você toca vira merda, que você não se dá bem em relacionamentos, que é uma fraude em todos os aspectos, incapaz de ter amor próprio, que não tem talento ou ideias criativas, e assim por diante. Qualquer um, mas sobretudo uma pessoa ambiciosa, pode ser vítima dessa narrativa, tanto da positiva quanto da negativa. É natural para qualquer pessoa jovem e ambiciosa, ou simplesmente alguém cuja ambição seja jovem, ficar entusiasmada e ser dominada pelos próprios pensamentos e sentimentos. Em especial em um mundo que nos encoraja a ter e promover uma marca pessoal. Precisamos contar histórias para vender nosso trabalho e nossos talentos. E depois de algum tempo acabamos nos esquecendo de onde está a linha que separa nossas ficções e a realidade. Em última análise, essa incapacidade acabará por nos paralisar, ou vai se tornar uma parede entre nós e as informações de que precisamos para fazer nosso trabalho, que foi o principal motivo que levou M. McClellan a acreditar em relatórios da inteligência cheios de falhas óbvias. A ideia de que sua tarefa era relativamente simples, de que ele só precisava começar, era quase fácil e óbvia demais para alguém que havia pensado tanto nela. Ele não é tão diferente do restante de nós. Estamos cheios de ansiedades, dúvidas, impotência, dores e às vezes um toque de loucura. Nesse aspecto, somos como adolescentes. Conforme mostrou a famosa pesquisa do psicólogo David Elkin, a adolescência é marcada por um fenômeno conhecido como plateia imaginária. Imagine um adolescente de 13 anos tão envergonhado que perde uma semana de aula, convencido de que a escola inteira está pensando e cochichando algo sobre qualquer pequeno incidente que, na verdade, quase ninguém percebeu. Ou uma adolescente que passa 3 horas na frente do espelho todas as manhãs, como se estivesse prestes a entrar em um palco. Eles fazem isso porque estão certos de que cada movimento seu é observado com ávida atenção pelo restante do mundo. Até mesmo nós, adultos, somos suscetíveis a essa fantasia durante uma caminhada inofensiva pela rua.
Colocamos os fones de ouvido e de repente existe uma trilha sonora. Subimos a gola da jaqueta e logo pensamos em como devemos estar parecendo descolados. Reencenamos mentalmente a reunião bem-sucedida para a qual estamos indo. As multidões se abrem quando passamos. Somos guerreiros destemidos a caminho do topo. São os créditos de abertura. É a cena de um romance. A sensação é boa, muito melhor do que os sentimentos de insegurança, medo e normalidade. Então ficamos presos a nossos próprios pensamentos em vez de participarmos do mundo à nossa volta. Isso é o ego, meus queridos. O que as pessoas bem-sucedidas fazem de diferente é refrear essas fantasias. Elas ignoram as tentações que podem fazê-las se sentirem importantes ou turvar sua visão. O general George C. Marshall, basicamente o oposto de M. McClellan, embora tenha ocupado a mesma posição com a diferença de algumas gerações, recusou-se a escrever um diário durante a Segunda Guerra Mundial, apesar dos pedidos de historiadores e amigos. Ele temia que isso transformasse o tempo de tranquilidade e reflexão que desfrutava em um tipo de performance e ilusão. Marshall provavelmente também temia a possibilidade de se censurar por decisões importantes pensando em sua reputação e na opinião dos futuros leitores, e de moldar seus pensamentos com base no que pensariam dele. Todos nós somos suscetíveis a essas obsessões mentais, não importa se você administra uma startup de tecnologia, ou se está galgando os degraus da hierarquia corporativa, ou ainda se está perdidamente apaixonado. Quanto mais criativos somos, mais fácil perdemos o fio da meada da realidade. Nossa imaginação, que sob tantos aspectos pode ser uma vantagem, é perigosa quando corre livre. Precisamos tomar as rédeas dela com nossas percepções. Caso contrário, perdidos na excitação, com que precisão poderemos prever o futuro ou interpretar os eventos? Como poderemos conservar a curiosidade e a consciência? Avaliar o momento presente? Ser criativo dentro do reino da praticabilidade? Viver com discernimento e presença requer coragem. Não viva na bruma do abstrato, mas dentro do que é tangível e real, ainda que seja, e especialmente se for, desconfortável. Participe do que está acontecendo ao redor. Alimente-se disso, ajuste-se a isso. Não há nenhuma plateia para a qual se apresentar. Há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. O perigo do orgulho precipitado. O homem orgulhoso sempre vê as coisas e as pessoas de cima, e é claro que, enquanto se está olhando para baixo, não se pode ver nada que esteja acima. C. S. Lewis. Aos 18 anos, um triunfante Benjamin Franklin voltou para uma visita a Boston, a cidade de onde havia fugido 7 meses antes. Cheio de orgulho e satisfeito consigo mesmo, ele tinha um terno novo, um relógio e um bolso cheio de moedas que distribuía e mostrava a qualquer um que encontrava, inclusive a seu irmão mais velho, a quem mais queria impressionar. Tudo exibicionismo de um menino que não passava de um funcionário de uma gráfica na Filadélfia. Em um encontro com Cotton Mather, uma das figuras mais respeitadas da cidade e antigo adversário, Franklin não demorou a ilustrar quão ridiculamente inflado pelo próprio ego ele havia se tornado. Conversando com Mather enquanto andavam pelo corredor, Mather de repente avisou: abaixe-se, abaixe-se. Distraído demais pela própria performance, Franklin bateu com a cabeça em uma viga baixa. A reação de Mather foi perfeita. Que isso sirva de lição para que você não mantenha a cabeça tão erguida assim, disse ele em tom de brincadeira. Abaixa a cabeça, meu jovem, abaixa a cabeça. Enquanto percorre este mundo, e escapará de muitas pancadas fortes. Os cristãos acreditam que o orgulho é um pecado por ser uma mentira. Ele convence as pessoas de que são melhores do que de fato são, de que são melhores do que Deus as fez. O orgulho leva à arrogância, afastando-nos da humildade e desconectando-nos dos outros seres humanos. Você não precisa ser cristão para ver a sabedoria dessa filosofia. Precisa apenas se importar com sua carreira para entender que o orgulho, mesmo nas maiores realizações, é uma distração e um delírio. Quando os deuses desejam destruir alguém, disse Cyril Connolly em uma citação famosa, primeiro eles o chamam de promissor. Antes disso, para ser preciso, 2500 anos antes, o poeta elegíaco Teógenes escreveu para um amigo: a primeira coisa, Curnos, que os deuses concedem a alguém que querem aniquilar é o orgulho. E ainda assim escolhemos vestir esse manto. O orgulho retira o gume do instrumento que precisamos usar se quisermos sucesso, a mente. A capacidade de aprender, adaptar-se, ser flexível, construir relacionamentos. Tudo isso é completamente embotado pelo orgulho. O mais perigoso é que isso tende a acontecer logo no início da vida, ou se não ao longo dela, quando somos invadidos pela prepotência dos principiantes. Só mais tarde você se dá conta de que aquela pancada na cabeça foi o menor dos danos. O orgulho pega uma conquista desimportante e faz com que pareça um grande feito. Ele se deleita com nossa suposta esperteza e talento, como se o que já exibimos não passasse de uma vaga ideia do que está por vir. Desde o início ele coloca um obstáculo entre aquele que o possui e a realidade, mudando de maneira sutil e lenta suas percepções do que algo é ou não é. São essas opiniões fortes, com bases muito frágeis em fatos e conquistas, que acabam nos desviando em direção à ilusão ou coisa pior. O orgulho e o ego dizem: sou um empreendedor porque comecei sozinho. Vou vencer porque no momento estou na frente. Sou um escritor porque publiquei algo. Sou rico porque ganhei algum dinheiro. Sou especial porque fui escolhido. Sou importante porque acho que devo ser. Mais cedo ou mais tarde, todos nós cedemos a esse tipo de rótulos gratificantes. Contudo, toda cultura parece produzir palavras que alertam contra isso. Não conte com o ovo que a galinha ainda não botou. Não coloque o carro na frente dos bois. Não cante vitória antes do tempo. Não atire foguetes antes da festa. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. O orgulho precede a queda. Chamemos essa atitude pelo que é, fraude. Se você está fazendo o seu trabalho e se dedicando, não precisa trapacear nem buscar mais compensações do que merece. O orgulho é um usurpador inteligente. Quando jovem, John D. Rockefeller praticava um diálogo consigo mesmo todas as noites. Só porque começou bem, dizia ele em voz alta ou escrevia em seu diário. Você acha que é um comerciante tanto. Cuidado, ou vai acabar perdendo a cabeça. Vá com calma. No início da carreira, ele havia tido algum sucesso. Conseguirá um bom emprego. Estava economizando dinheiro. Tinha alguns investimentos, considerando que seu pai fora um vigarista bêbado. Isso não era pouco. Rockefeller estava no caminho certo. Compreensivelmente, uma espécie de satisfação pelas próprias conquistas e pela trajetória que estava seguindo começou a invadi-lo. Em um momento de frustração, ele certa vez gritou com o gerente de um banco que havia se recusado a lhe emprestar dinheiro: um dia eu serei o homem mais rico do mundo. Digamos que Rockefeller talvez tenha sido o único homem no mundo que disse essa frase e de fato se tornou o mais rico do mundo. Mesmo que tenha havido outros, para cada um como Rockefeller há pelo menos uma dúzia de babacas lunáticos que disseram as mesmas palavras, acreditando genuinamente nelas, e não chegaram nem perto de concretizarem esse devaneio, em parte porque o orgulho sabotou, e também fez outras pessoas os odiarem. Era por isso que Rockefeller sabia que precisava manter o controle e administrar bem seu ego. Noite após noite, ele perguntava a si mesmo: você vai ser um tolo? Vai deixar esse dinheiro lhe subirá
Cabeça, por menor que fosse a quantia. Fique de olhos bem abertos, advertia-se. Não perca o equilíbrio. Como ele mais tarde refletiria, tenho horror ao perigo da arrogância. Que coisa mais lastimável é quando um homem deixa um pequeno sucesso temporário iludi-lo, distorcer seu julgamento, e então se esquece do que é. A arrogância cria um tipo de obsessão míope, onanística, que altera a perspectiva, a realidade, a verdade e o mundo ao nosso redor. O pequeno príncipe infantil da famosa história de Saint-Exupéry faz a mesma observação, lamentando que os homens vaidosos nunca ouvem nada além de elogios. É exatamente por isso que não podemos nos dar ao luxo de termos a vaidade por tradutora. Receba feedback, conserve a curiosidade e treine um curso apropriado na vida. O orgulho embota os sentidos, ou em alguns casos, aviva outras partes negativas de nós mesmos. A sensibilidade, o complexo de perseguição, a tendência a achar que tudo gira em torno de nós. Quando preparava seus filhos e generais para sucedê-lo no final da vida, o famoso guerreiro e conquistador Gengis Khan sempre alertava: se não conseguirem engolir o orgulho, vocês não poderão liderar. Mais tarde, ele disse que era mais difícil domar o orgulho do que um leão selvagem. Gostava da analogia da montanha, afirmando: até a mais alta das montanhas tem animais que, quando estão sobre ela, são mais altos do que a montanha. Nós todos estamos inclinados a nos proteger da negatividade, das pessoas que nos desencorajam de perseguir nossa vocação ou duvidam dos planos que temos para a nossa vida. Isso com certeza é um obstáculo com o qual devemos tomar cuidado, embora seja muito simples lidar com ele. O que nós não cultivamos é a capacidade de nos proteger contra a validação e a gratificação que vem quase que imediatamente se demonstramos ter algum potencial. Não nos protegemos das pessoas que nos fazem sentir bem, ou melhor, que nos fazem sentir bem demais. Precisamos nos preparar para enfrentar o orgulho e cortar o mal pela raiz, ou ele cortará nossos sonhos pela raiz. Precisamos nos proteger da autoconfiança exagerada e da obsessão demasiada por nós mesmos. O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade, disse certa vez Flannery O'Connor. É assim que combatemos o ego, conhecendo-nos de verdade. A pergunta a se fazer quando você sente orgulho, portanto, é: neste momento estou deixando passar despercebido algo que alguém mais humilde conseguiria enxergar? O que estou evitando ou do que estou fugindo com meu estardalhaço, minha agitação e meus ornamentos? É muito melhor perguntar e responder isso agora, enquanto poucas coisas estão em jogo, do que mais tarde. Vale alertar: só porque você é calado, não significa que está livre do orgulho. Crer, em seu íntimo, que é melhor do que os outros continua sendo orgulho. Continua sendo perigoso. Aquilo de que tanto te orgulha será tua ruína, escreveu Montaigne na viga de seu teto. É uma citação do dramaturgo Menander que termina com você, que acha que é alguém. Ainda estamos lutando, e os outros lutadores é que devem ser nossos pares, e não orgulho ou a sensação de missão cumprida. Se não entendermos isso, o orgulho se apropria da noção que temos de nós mesmos e a coloca em conflito com a realidade de nossa posição, que há de que ainda temos um longo caminho pela frente e muito a fazer. Depois de ter batido a cabeça e ouvido o aviso de Mater, Franklin passou a vida inteira lutando contra o orgulho, pois queria conquistar várias realizações, e compreendeu que a soberba tornaria tudo mais difícil. Por isso, apesar de todas as suas conquistas que seriam estonteantes em qualquer era, riqueza, fama, poder, Franklin nunca precisou experimentar a maioria dos infortúnios sofridos pelas pessoas que andam com a cabeça erguida demais. No final das contas, não se trata de adiar o orgulho enquanto você não merece. Não cante vitória antes do tempo, e sim, não cante vitória. Você não conseguirá nada com isso. Trabalho, trabalho, trabalho. O melhor dos planos não passa de boas intenções, a não ser que seja deturpado em trabalho. Peter Drucker. O pintor Edgar Degas, apesar de ser mais conhecido por suas belas pinturas impressionistas de bailarinas, durante um breve período flertou com a poesia. Dono de uma mente brilhante e criativa, ele tinha todo o potencial para escrever belos poemas, podia enxergar a beleza, era capaz de encontrar inspiração. No entanto, não existem grandes poemas de Degas, e há um famoso diálogo que pode explicar o porquê disso. Degas queixou-se para o amigo e poeta Stephane Mallarmé sobre sua dificuldade de escrever. Não consigo dizer o que quero, apesar de estar tão cheio de ideias. A resposta de Mallarmé foi impiedosa. Não é com ideias, meu caro Degas, que alguém escreve versos. É com palavras, ou melhor, com trabalho. A distinção entre um profissional e um diletante está exatamente aqui, quando você aceita que ter uma ideia não é o bastante, que você precisa trabalhar até conseguir de fato recriar sua experiência com palavras escritas. Como explicou o filósofo e escritor Paul Valéry em 1938, a função do poeta não é experimentar o estado poético, isso é algo particular. Sua função é provocá-lo nos outros. Ou seja, seu trabalho é produzir. Ser ao mesmo tempo artista e artesão. Cultivar um produto pela prática e pelo engenho em vez de mantê-lo em um plano mental. É aqui que a abstração encontra o caminho e a realidade, onde trocamos o pensar e o falar pelo trabalhar. Uma reputação não é construída com aquilo que se pretende fazer, disse Henry Ford. A escultora Nina Olton tocou no mesmo ponto no proeminente estudo sobre a criatividade do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O germe de uma ideia, disse ela, não produz uma escultura que se sustente de pé. Ele fica apenas ali, inerte. Portanto, o próximo passo, obviamente, é o trabalho árduo. O investidor e empreendedor em série Ben Horowitz foi mais direto. O difícil não é definir um objetivo grandioso, complicado, audaz. O difícil é demitir pessoas quando você não consegue atingir esse objetivo. Difícil não é sonhar grande. O difícil é acordar no meio da noite suando frio porque o sonho se transforma em pesadelo. É claro que você entende. Você sabe que tudo requer trabalho, e que o trabalho pode ser bastante difícil. Mas você realmente entende? Você tem noção de quanto trabalho vai ter? Não estou falando do trabalho que você terá até conseguir sua grande oportunidade, até fazer seu nome, mais trabalho e mais trabalho para sempre. Serão necessárias 10.000 ou 20.000 horas até a maestria? A resposta é que não importa. Não há limite. Pensar em um número é viver em um futuro condicional. Melhor dizendo, são necessárias muitas horas para chegar aonde queremos. Não se trata de brilhantismo, mas sim de empregar um trabalho contínuo. Ainda que essa não seja uma perspectiva muito atraente, ela deve ser encorajadora, pois significa que tudo está ao alcance para qualquer um de nós, contanto que tenhamos o condicionamento e a humildade necessários para sermos pacientes, e a força moral para trabalhar. A esta altura, você provavelmente já entendeu porque o ego se arrepiaria diante dessa ideia. Ao alcance, ele se queixa. Isso significa que você ainda não chegou lá. É isso mesmo, você não chegou. Ninguém chegou. Nosso ego quer que as ideias e o fato de que pretendemos fazer alguma coisa com elas sejam o suficiente. Quer que as horas passadas planejando e em reuniões ou conversando com amigos impressionados sejam contabilizadas nos cálculos que o sucesso parece requerer. Quer ser bem pago por seu tempo e quer fazer a parte divertida, aquela que atrai atenção, crédito ou glória. Esta é a realidade. A escolha daquilo em que empregaremos nossa energia decidirá, no final das contas, as nossas conquistas. Quando o jovem Bill Clinton deu início a uma coleção de fichas pautadas nas quais escrevia os nomes e telefones de amigos e conhecidos que poderiam ser úteis quando ele entrasse na política. Todas as noites,
Antes de sequer ter uma razão para isso, ele percorria a caixa, dava telefonemas, escrevia cartas ou acrescentava anotações sobre interações. Ao longo dos anos, essa coleção cresceu até alcançar a marca de 1000 cartões, que posteriormente foram digitalizados. Foi isso que o colocou no Salão Oval e continua a lhe render dividendos. Ou pensemos em Darwin, trabalhando por décadas em sua teoria da evolução, recusando-se a publicá-la por não estar perfeita. Quase ninguém sabia no que ele estava trabalhando. Ninguém disse: "Ei, Charles, não importa que você passe tanto tempo trabalhando nisso, porque seu trabalho é muito importante." Eles não sabiam. Ele não teria como saber. Darwin só sabia que ainda não havia terminado, que poderia fazer melhor, e isso foi o bastante para fazê-lo seguir em frente. Então, devemos nos sentar sozinhos e lutar com o nosso trabalho, um trabalho que pode ou não chegar a algum lugar, que pode ser desencorajador e doloroso. Nós amamos o trabalho, viver para trabalhar, e não o contrário. Nós amamos treinar, assim como os grandes atletas amam, ou buscamos a atenção e a validação de curto prazo. Quer isso nos lance na busca interminável por ideias, ou simplesmente seja a distração da conversa e do papo furado? Fax e facis. Se você vai fazer, faça. E há ainda outra expressão em latim muito apropriada: materiam superabat opus. O artesanato superava o material. Estamos falando do material genético, emocional e financeiro que recebemos. É aí que começamos. Não controlamos isso. Por outro lado, controlamos o que fazemos com esse material, e se o desperdiçamos ou não. Como o jovem jogador de basquete Bill Bradley faria questão de se lembrar: quando você não estiver treinando, lembre-se de que tem outra pessoa treinando em algum lugar, e quando você encontrá-lo, ele vai vencer. A Bíblia diz algo semelhante à sua própria maneira: felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Você pode mentir para si mesmo, dizendo que está se esforçando, fingindo que está trabalhando, mas em algum momento, outra pessoa vai aparecer. Você será testado e, muito provavelmente, desmascarado. Bradley foi considerado um dos melhores jogadores amadores dos Estados Unidos, e assim ganhou bolsa para estudar na Universidade de Oxford. Além disso, foi 2 vezes campeão com o New York Knicks e senador americano. Ao tomá-lo como exemplo, dá para ter uma ideia de que esse tipo de dedicação gera resultados. E é a atitude de Bradley que devemos imitar, pois não há triunfo sem trabalho duro. Não seria ótimo se o trabalho fosse tão simples quanto deixar fluir a genialidade? Ou se você pudesse entrar em uma reunião e ter ideias incríveis de improviso? Você pega uma tela, joga tinta e eis que surge uma obra da arte moderna, certo? Aí está a fantasia. Ou melhor, aí está a mentira. Vamos a outra máxima popular: finja até conseguir. Não surpreende que essa ideia tenha encontrado uma relevância cada vez maior em um mundo cada vez mais cheio de bobagens nocivas. Quando é difícil distinguir um produtor de verdade de alguém muito bom na autopromoção, é claro que as pessoas precisam jogar os dados e entrar no jogo da autoconfiança. Faça para não precisar fingir, esse é o segredo. Você consegue imaginar um médico tentando fazer menos do que isso? Ou um lançador, quarterback, de futebol americano, ou um peão de rodeio? Sejamos mais diretos ainda. Você quer que essas pessoas finjam? Se não, por que você deveria? Sempre que se sentar para trabalhar e sobreviver à sensação de que a recompensa está sendo adiada com isso, diga para si mesmo: estou passando no teste do marshmallow. Estou conquistando aquilo que move minha ambição. Estou fazendo um investimento em mim mesmo em vez de investir em meu ego. Dê-se um pouco de crédito por essa escolha, mas não muito, porque você precisa retornar à tarefa que tem diante de si: treinar, trabalhar, melhorar. Trabalhar é sair para correr quando o mau tempo fez todo mundo ficar em casa. Trabalhar é avançar mesmo que as primeiras tentativas, esboços e protótipos sejam dolorosamente ruins. É ignorar os aplausos que os outros estão recebendo, e mais importante, ignorar quaisquer que sejam os aplausos que você esteja recebendo, pois há trabalho a ser feito. O trabalho não quer ser bom. Ele é feito assim, apesar dos ventos contrários. Há ainda outra expressão antiga: conhece-se um artífice pelas lascas que ele deixa. E é verdade. Então, para avaliar seu progresso, basta dar uma olhada no que ficou no chão. Bom dia, Juramar. Bom dia, Joyce. Vamos ficar por aqui. Já deu boa leitura, já avançamos bastante. Bom dia, bom dia. Para ficar pensando esse livro, né? Para ficar refletindo. A gente tem que achar um equilíbrio entre o controle do ego e dar ouvido demais aos sabotadores da gente. Aí. Agora, o que mais me chamou a atenção é a humildade de receber repreensão. E Salomão nos traz isso. Que ele coloca como uma falsa e falta de humildade. Trazer isso de uma forma tranquila e serena. Receber simplesmente. Se você não recebe isso bem, perceber o porquê que isso tem uma resistência em você. Cada vez que te repreendem, por que tem uma resistência em você? O que você está defendendo? Esse é o lugar. O livro traz isso muito claro. Esse ajuste do ego. Humildade, soberba, esse lugar. Receber. Com tranquilidade. Muito bem, é o que ficou latente aí. E o recado precisa ser dado. Francisco Joelmar, alguma coisa? Luzia Solange, mais algo? Vamos nessa. Então, queridos, lindo dia. Bora lá. Vocês que estão aqui são agentes multiplicadores. Nós temos que multiplicar. Ontem tinha 40, hoje nós temos que ter no mínimo 80. Quiçá bater 100 pessoas. Estou aqui escutando a leitura e, disparando mensagem.
É isso que nós temos que fazer o dia todo, cara. Eu dormi com o celular na mente, de tanta mensagem que enviou. E interagir nas pessoas, mandar o link, assim por diante, tá bom? Beijo para você.